Lídia Silva viu a sua filha, Catarina, partir para um congresso em Lisboa que duraria 10 dias, deixando o marido, Miguel, sozinho na casa modesta de uma aldeia perto de Monte Moro Velho, num verão abrasador. Lídia não deixou aquilo correr solto. Ligou-lhe com a voz firme, aquela voz que tinha polido durante anos, desde os tempos em que vendia legumes no mercado de Santarém, nos anos 90. Miguel, não vás fazer disparates. Arruma as tuas coisas e daqui a 2 horas quero-te aqui, em casa, em Ourém. Aqui há ar puro, pinheiros, e o cheiro da terra molhada que te vai curar essa alma cansada. E o caldo verde está a arrefecer. Ele tentou argumentar com desculpas sobre o trabalho e a inconveniência, mas Lídia cortou logo. Inconveniente é dormir no teto. Miguel, vem cá pôr ordem na cancela que a chuva a torceu toda. Estou à tua espera. Miguel não podia recusar. Era um homem calmo, educado, e contra o ímpeto de Lídia, não havia argumentos. Ela desligou o telefone e sorriu para o seu reflexo num antigo espelho da sala. Lídia Silva, 52 anos. Quem diria? Ainda com uma figura firme, sem vestígios da idade escorrer-lhe pelo corpo. Seus cabelos castanhos, presos num coque desleixado, já tinham alguns fios grisalhos, mas os olhos continuavam a arder com aquele fogo travesso que, anos atrás, tinha encantado seu falecido marido. Lídia tirou o roupão e vestiu seu vestido de verão favorito. Simples, de algodão, com pequenas flores azuis, um pouco abaixo dos joelhos. O tecido, um pouco desbotado pelo sol e pelas lavagens, moldava-se suavemente à sua cintura e ancas. Sem roupa interior por baixo, na aldeia, no verão, isso era um luxo desnecessário. Nos pés, sandálias de couro macio, que batiam suavemente nas tábuas pintadas da varanda enquanto ela ia receber o marido. Miguel chegou 3 horas depois, conforme combinado. O seu Peugeot 206 prateado parecia estranho entre as árvores de pinheiro e os canteiros floridos de Malmiqueres e Dália da Quinta. Saiu do carro, alto, um pouco curvado, com uma camisa de trabalho amarrotada e um ar cansado de quem vem da cidade. Ora aí está o Zé da aldeia, pensou Lídia, sorrindo para si mesma. Bem-vindo, Miguel, disse, oferecendo-lhe um jarro de licor de ginja caseiro e um copinho pequeno. Bebe, que tens de lavar o cansaço da estrada. Ele bebeu, fez uma careta pelo sabor forte e quase engasgou. Lídia riu-se. Fraco. Aqui vou eu tratar de ti, vais ver. O olhar dele passou por ela, demorando-se no vestido simples, nos pés descalços que espreitavam sob a bainha. Ali havia algo novo, não apenas o respeito pela mãe da mulher dele, mas um interesse tímido, masculino, mas inequívoco. E, porra, a Lídia gostou disso. A casa recebeu-os com o frescor do campo e o aroma do bolo de maçã acabado de sair do forno. Sentaram-se na varanda para jantar. A mesa estava farta, caldo verde com broa, pastéis de bacalhau, enchidos caseiros, e uma montanha de legumes frescos colhidos da horta. Miguel comeu com um apetite que Lídia já não via há muito tempo. Ela servia-lhe o licor e contava histórias da juventude, das noites de dança na aldeia vizinha, quando voltavam às escondidas, a evitar o barulho dos saltos nas pedras do caminho. Falou até das vezes que consertou o telhado do celeiro porque os homens da aldeia já não davam conta do recado. Miguel ouvia, a expressão a suavizar-se. A tensão da cidade ia se desfazendo. Tu és uma mulher incrível, Lídia, disse ele quando a noite caiu e os grilos começaram a cantar. Chama-me só Lídia, respondeu ela, tocando-lhe a mão enquanto limpava a mesa. A pele dele estava quente. Eles não estavam num jantar com o presidente da junta, afinal. Ele estremeceu ao toque, mas não afastou a mão. O ar tornou-se pesado, como antes de uma tempestade. Ao longe, um relâmpago iluminou o céu. Sabes, Miguel, baixou a voz, que ficou rouca, há muito que não ouço uma voz masculina assim nesta casa. Ela olhou nos olhos, firme, sem desviar o olhar. O meu marido morreu, não tenho filhos, só a Catarina, mas às vezes apetece-me ter alguém forte por perto. Para sentar em silêncio, para me sentir mulher outra vez. Ele corou, desviou o olhar para o jardim escuro, mas Lídia viu seu pescoço a contrair-se, o engolir difícil. As palavras tinham atingido o alvo. Ele também estava só. O casamento com Catarina muito que era uma rotina de 2 estranhos que partilhavam o mesmo teto. Já é tarde, disse ele, levantando-se. Obrigado pelo jantar. Acho que vou para a cama. Vai, descansa. O teu quarto é lá em cima, segunda porta à esquerda. A cama está limpa, cheira a alfazema. Ele foi-se embora, e Lídia ficou na varanda, ouvindo a tempestade aproximar-se. O vento levantava o vestido leve, refrescando-lhe as pernas nuas. Pensava em Miguel, naquele olhar que tinha lançado, e sabia que estes 10 dias não seriam entediantes. Não, seria um jogo que só agora começava. Continua.
Na manhã seguinte, a tempestade tinha lavado a aldeia, deixando tudo com um brilho novo. O ar estava fresco e úmido, e as gotas de orvalho cintilavam como pequenos diamantes nas folhas e nas ervas do campo. Lídia acordou cedo, com o canto dos galos a entrar pela janela aberta, e sentiu-se revigorada, como se a chuva tivesse levado consigo anos de cansaço acumulado. Calçou as suas sandálias gastas e foi até o jardim, onde o aroma do eucalipto e do alecrim se misturava com o cheiro da terra molhada. Miguel apareceu na cozinha quando ela estava a preparar os primeiros pastéis de nata da manhã. Vestia umas calças de ganga curtas e uma t-shirt simples, e Lídia reparou, com uma pontada de surpresa, que debaixo da roupa larga havia um corpo atlético, firme, bem diferente da imagem do homem cansado da noite anterior. Bom dia, Lídia, disse ele, com a voz ainda rouca pelo sono. Vamos tomar o pequeno almoço? Sentaram-se à mesa da cozinha, onde o aroma do café acabado de fazer se misturava com o cheiro doce dos pastéis quentes. Miguel devorou os bolinhos com entusiasmo, e Lídia sentiu uma alegria escondida ao vê-lo assim, tão diferente do homem apático que tinha deixado em Lisboa. Depois do pequeno almoço, ela levou-o até a cancela do jardim, que tinha sido pretexto para o seu regresso. A cancela estava realmente torta, uma das dobradiças quase arrancada do poste de madeira. Aqui está o desafio, disse Lídia, apontando com o dedo. As ferramentas estão no celeiro. Conseguirás, miúdo da cidade? Falou com um sorriso maroto, mas no fundo acreditava que ele ia dar conta do recado, e queria vê-lo em ação. Para o trabalho, mudou-se. Vestia uns calções de ganga curtos que apertavam as ancas e uma t-shirt branca simples, manchada de tinta e pó, sem sutiã por baixo. O cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo desordenado, com alguns fios soltos a acariciar-lhe o pescoço. Parecia uma rapariga da aldeia, livre e indomável. Miguel encontrou o martelo e os pregos no celeiro e começou a trabalhar. Ela sentou-se num banco velho perto, fingindo dar conselhos, mas na verdade não tirava os olhos dele. O sol subia no céu, e gotas de suor surgiam na testa de Miguel. Ele tirou a t-shirt, ficando apenas com os calções, e Lídia não pôde deixar de admirar os músculos firmes das costas e dos braços. Não era um culturista, mas sim um homem forte, bem construído, com a concentração e a determinação de quem sabe o que faz. Aqui está um trabalhador, murmurou ela para si, oferecendo-lhe um copo de quás fresco, que ele bebeu com avidez. Quando algumas gotas escorreram pelo queixo até o peito, Lídia pegou numa toalha de linho e, num gesto inesperado, passou-a suavemente pelo pescoço de Miguel, limpando-lhe o suor e o quás. Obrigado, disse ele, olhando-a com olhos que escureceram de repente. Por um momento, o toque dela ficou suspenso no ar, uma faísca visível que parecia quase palpável. Lídia recuou, sentindo o rosto arder, enquanto uma mistura de desejo e culpa lhe subia pelo peito. Ao fim do dia, a cancela estava como nova, firme, alinhada, pronta para resistir a muitas tempestades. Miguel parecia cansado, mas satisfeito. Vês? Quando queres, és capaz, disse ela com um sorriso. Agora, vamos lavar essa força toda no rio. Seguiram por um trilho estreito, rodeado de flores silvestres e ervas aromáticas, até chegarem ao rio Ceira. A água límpida corria calma, com libélulas a dançar sobre a superfície. Lídia entrou na água de camisa e calções, que ficaram instantaneamente colados ao corpo, quase transparentes, revelando as curvas delicadas do seu corpo. Sorriu, sabendo muito bem o efeito que aquilo causava. Miguel ficou na margem, a observá-la com um olhar faminto, quase sem conseguir desviar os olhos. Ela riu-se e chamou, vem, não tenhas medo. A água está tão quente como o leite acabado de ordenhar. Ele hesitou, mas acabou por entrar, e ficaram frente a frente, a meio da água, o sol a cegar-lhes os olhos. De repente, Miguel afastou uma mecha molhada do rosto de Lídia com os dedos. Frios, que, ao tocar-lhe a pele, pareciam incendiar-lhe a face. És muito bonita, Lídia, disse-lhe quase num sussurro. O coração dela disparou, e os seus rostos aproximaram-se perigosamente, até que um cão latiu na margem, fazendo-os recuar. O silêncio que se seguiu era pesado, cheio de desejos reprimidos. O regresso à casa foi uma eternidade, andavam lado a lado, mas sentiam-se tão perto como se estivessem colados. O ar, que de manhã parecia leve, agora era denso, carregado do que não se podia dizer. Jantar foi um exercício de contenção. Lídia mexia no prato sem provar, e Miguel pouco comeu, bebendo apenas água, enquanto a tensão entre eles fazia os músculos da face dele apertarem-se. Evitavam os olhares, com medo do que poderiam descobrir ali. Já comi, obrigado. Boa noite, disse ele, levantando-se e subindo as escadas. Lídia ouviu a porta do quarto fechar-se com um leve rangido e ficou sozinha na cozinha, a lavar a louça com movimentos mecânicos, tentando afastar o turbilhão que sentia dentro de si. Tomou um duche frio, mas não adiantou.
O corpo ardia. Vestia uma camisola de dormir simples de algodão e um hobby de seda azul, presente do marido falecido, que se deslizava pelo corpo, realçando cada curva. Soltou o cabelo molhado que lhe caía pelos ombros e deitou-se, mas o sono não vinha ponto no silêncio da noite. Ouviu passos no andar de cima, sussurros abafados, um soluço quase inaudível. De repente, a porta do seu quarto abriu-se devagar. Catarina estava na soleira, pálida como um lençol, com os olhos vazios. Na mão estendia um colar antigo de prata, o presente do seu falecido pai. Com a corrente partida. Lídia sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Na cama dele, Catarina disse, a voz sem vida. O silêncio esmagador foi quebrado pela chegada de Miguel, o olhar dele uma máscara cinzenta. Catarina virou-se e saiu sem dizer mais nada, deixando a casa mergulhada numa escuridão ainda maior do que a noite lá fora. Continua. O silêncio que se instalou depois da saída de Catarina parecia apertar as paredes da casa, como se cada objeto, cada cadeira e cada copo gritassem a traição que ali tinha acontecido. Lídia e Miguel ficaram ali, imóveis, a olhar um para o outro, como dois estranhos que partilharam um segredo demasiado pesado para ser contado. Passaram-se minutos que pareceram horas até que o som da porta fechar-se ecoou no corredor. O motor do táxi arrancou, levando Catarina de volta para a cidade, e deixando para trás um vazio que parecia engolir tudo. A casa, que antes tinha sido um refúgio de paz, transformou-se num palco de culpa e medo. Lídia tentou arrumar a cozinha, lavar os pratos, limpar as marcas do seu erro, mas tudo lhe parecia inútil. O cheiro do perfume de alfazema, que antes a confortava, agora era um lembrete cruel do que tinha acontecido. Miguel tentava esconder os seus sentimentos, limpando freneticamente as superfícies do quarto que partilharam, como se pudesse apagar com panos a memória do desejo proibido. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Eles evitavam falar, como se as palavras pudessem abrir feridas que ainda não estavam prontas para sangrar. À noite, Miguel subia até o quarto de Lídia, e deitavam-se lado a lado, procurando no silêncio um conforto que as palavras não podiam dar. Um dia, ao abrir a caixa do correio, Lídia encontrou um envelope estranho, sem remetente, com carimbo de uma pequena vila perto de Viseu. As mãos tremiam quando desembrulhou o papel dentro. Não era uma carta, apenas uma fotografia. Na imagem, Catarina sorria, abraçada a um homem desconhecido, mas o que fez Lídia largar a fotografia foi o vestido largo que ela usava, que mal escondia a barriga crescida. O gesto da mão dela sobre o ventre era inconfundível. Estava grávida. Miguel apareceu atrás dela, olhando para a fotografia com o rosto empalidecido. Lídia tentou calcular as datas na cabeça. O congresso em Lisboa, a sua própria relação com Miguel, tudo parecia não encaixar. De quem é este filho? Perguntou ela, a voz quase um sussurro, cheia de medo e desespero. Frio apoderou-se do seu corpo, e o que antes parecia o fim da história revelou-se apenas o começo de um mistério ainda mais profundo e perigoso. Algo que iria abalar não só a sua família, mas toda a sua vida. Continua. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio pesado e olhares evitados entre Lídia e Miguel. A fotografia deixava um rasto de dúvidas e sombras que se infiltravam em cada canto da casa de pedra em São Pedro do Sul. O ar, antes perfumado com o cheiro das flores da quinta, agora parecia carregado com a tensão de um segredo prestes a explodir. Lídia passou horas a fio a olhar para a imagem, tentando decifrar cada detalhe. Catarina, com seu vestido esvoaçante de linho cru, parecia uma jovem mãe radiante, mas o sorriso escondia algo que Lídia não conseguia compreender. Quem era aquele homem? E como podia ele estar ligado à sua filha? Miguel, por sua vez, evitava falar sobre a fotografia e desviava o olhar sempre que o assunto surgia. O peso da culpa e do medo parecia esmagá-lo, tornando um homem diferente do que Lídia conhecera nos dias em que partilharam a alegria da sua paixão proibida. Numa tarde quente, enquanto o sol dourava as vinhas que ladeavam a casa, Lídia decidiu confrontar a filha. Pegou no telemóvel e ligou para o número que Catarina lhe tinha deixado antes de partir. A chamada caiu direto para o correio de voz. Tentou ligar várias vezes, mas nunca obteve resposta. Desesperada, Lídia decidiu escrever uma carta, onde misturava palavras de perdão, perguntas e súplicas por uma explicação. Antes de a enviar, parou, olhou para o retrato antigo do marido falecido que estava na sala, e perguntou-se se algum dia conseguiria encontrar a verdade sem perder tudo que ainda lhe restava. Naquela mesma noite, enquanto a casa dormia sob um manto de estrelas, um som estranho despertou Lídia. Era o estalido da madeira da varanda, como se alguém estivesse ali fora. Ela levantou-se devagar, vestindo apenas o seu camisola de algodão e o hobby de seda azul, que deslizava suavemente pelo corpo, realçando as curvas da sua figura ainda elegante. Abriu a porta devagar e lá estava Miguel, com os olhos brilhando de uma mistura de medo e determinação. Ele segurava um envelope, semelhante ao que tinha recebido dias antes.
Isto chegou para ti, disse-lhe baixinho. Entregando-lhe o papel, Lídia pegou no envelope, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. Dentro, havia um bilhete escrito à mão, com uma caligrafia nervosa. Nem tudo é o que parece. Confia em mim. Amanhã, ao pôr do sol, no velho moinho, tudo ficará claro. O velho moinho ficava a poucos quilômetros dali, abandonado há anos, envolto em lendas locais sobre encontros secretos e histórias de traição. Lídia sentiu o coração acelerar. Será que finalmente descobriria a verdade? Ou estaria se a meter numa armadilha da qual não haveria retorno? Enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons laranja e púrpura, Lídia preparava-se para sair, vestindo um vestido leve de algodão branco, com pequenos bordados azuis que realçavam a sua pele morena. Nos pés, sandálias de couro macio, e no pescoço, o colar de prata antigo, o mesmo que Catarina lhe tinha devolvido partido. A noite prometia respostas, mas também perigos. E a pergunta que pairava no ar era: estaria Lídia pronta para enfrentar o que a esperava no velho moinho? Contínua. O crepúsculo envolvia a aldeia de São Pedro do Sul com sombras longas e silenciosas quando Lídia, vestida com seu vestido branco de algodão leve que ondulava com a brisa fresca da tarde, caminhava decidida em direção ao velho moinho. As sandálias de couro batiam suavemente no caminho de terra batida, enquanto o colar de prata pendia no seu peito, um peso simbólico entre o passado e o presente. Moinho, uma construção antiga e meio em ruínas, erguia-se entre as vinhas como um guardião silencioso de segredos esquecidos. O som distante do vento nas folhas misturava-se com o pulsar acelerado do coração de Lídia. Ao aproximar-se, viu uma figura esguia encostada à parede de pedra. Miguel, com um olhar tenso e um sorriso nervoso que não chegava aos olhos. Chegaste, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Estive a pensar muito sobre tudo isto. Não podemos fugir da verdade. Lídia franziu o sobrolho, tentando conter a angústia que apertava o peito. Então diz-me, Miguel, quem é ele? O homem da fotografia? O que está a acontecer com Catarina? Miguel suspirou profundamente e puxou do bolso um envelope envelhecido. Aqui está algo que encontrei na casa dela, escondido num livro antigo. Acho que é a chave para tudo. Lídia pegou no envelope com mãos trêmulas e abriu-o com cuidado. Dentro, havia cartas e fotografias a preto e branco, datadas de anos atrás, mostrando uma mulher jovem com um homem desconhecido, ambos sorridentes, num cenário de uma pequena aldeia minhota. Uma das cartas, escrita com calor, falava de um amor proibido, de promessas quebradas e de uma criança que tinha de ser escondida do mundo. Este homem, ele não é quem pensávamos, murmurou Miguel, é alguém do passado dela, que ela tentou esquecer. Catarina tem segredos que nunca nos contou. Lídia sentiu uma mistura de alívio e medo. Alívio por perceber que o filho não poderia ser dele, medo pelo que ainda estava por descobrir. Tentou sorrir, mas o peso da situação esmagava-lhe a alma. Então, e nós? Perguntou ela baixinho. O que somos agora, Miguel? Apenas dois adultos perdidos numa teia que não conseguimos controlar. Ele aproximou-se, segurou-lhe as mãos, e pela primeira vez desde que tudo começara, olhou-a com ternura verdadeira. Somos humanos, Lídia. Com desejos, erros e esperança. Mas temos de decidir se queremos enfrentar isto juntos ou deixar que tudo se desfaça. O vento soprou forte, levantando folhas secas que rodopiavam pelo chão, como se o próprio tempo estivesse a avisá-los que o que vinha a seguir mudaria tudo para sempre. Antes que pudessem dizer mais qualquer coisa, um som súbito cortou a noite, passos apressados, uma voz feminina chamar por Miguel. Lídia virou-se e viu Catarina aparecer, pálida mas decidida, os olhos fixos no pai com uma mistura de raiva e desespero. O que estás a fazer aqui? Exigiu ela, a voz a tremer. Por que me escondeste isto? Por que mentiste a todos nós? O confronto estava lançado, o passado e o presente a colidir numa tempestade de emoções que ameaçava destruir tudo. Lídia percebeu que aquela noite no velho moinho não seria o fim, mas o começo de uma batalha onde segredos e paixões se entrelaçariam de forma irremediável. E no silêncio que se seguiu, apenas uma coisa ficou clara: ninguém sairia dali sem respostas, e sem cicatrizes. Contínua.